O Argo foi uma completa renovação da Fiat em um dos segmentos mais importantes do mercado. Nesse vídeo eu vou falar como ele se comporta no dia a dia, se é econômico e se é uma boa compra ou não. Seja muito bem-vindo ao canal Auto Repórter. Se você queria saber como o Argo se comporta na cidade, encontrou esse vídeo, já aproveito para te fazer um convite. Clica em inscrever-se aqui embaixo desse vídeo, um botãozinho igual a esse, e ativa também o sininho das notificações. Assim você fica sabendo tudo sobre o Argo, como ele se comporta na cidade e se é ou não uma boa compra. Fica aqui que eu vou te contar todos os detalhes sobre esse carro. A gente começa falando em dirigibilidade. O Argo definitivamente é um bom companheiro para o dia a dia na cidade. Não lembre nada dos antecessores como o Palio, por exemplo. Bom, e ainda relembrando os tempos de antigamente, quando a Fiat ainda tinha o Palio, o assento de suspensão dela era conhecida por voltar exclusivamente para o conforto. Então eram carros muito molengas, a carroceria rolava bastante nas curvas e o Argo, ele apresenta uma evolução nisso. O acerto da suspensão é sim voltado para o conforto, mas não é molenga a ponto de lembrar o Palio. Mas algumas coisas como o trambulador das marchas ainda lembra o Palio, e isso está longe de ser considerado algo positivo. Bom, uma coisa que realmente merece um elogio no Argo é a direção elétrica. Ela é muito bem calibrada, muito leve quando o carro está em baixas velocidades ou parado, que facilita muito manobrar o carro, estacionar o carro, que é algo que a gente precisa fazer no dia a dia. E conforme a velocidade vai aumentando, o peso dela vai aumentando devagarinho também. Para mim, calibração muito justa da direção. O quadro de instrumentos é um dos pontos positivos. Mas se tem uma coisa que me agrada é a disposição aqui do quadro de instrumentos. Você tem o velocímetro à esquerda, o contagiros à direita e um computador de bordo central, que ele tem várias informações. Agora, por exemplo, tá rolando o velocímetro aqui, mas eu posso configurar a tela, posso ver mensagens, informações de veículo como horas do motor, temperatura de óleo, tensão da bateria, e aí eu posso ver outras funções também. Eu posso mudar a velocidade de quilômetros por hora para milhas por hora, posso limitar a velocidade, tem o trip A, um trip B e até uma espécie de econômetro aqui para ver se a maneira que eu estou dirigindo é a melhor para economia ou não. O volante tem regulagem apenas de altura, faltou de profundidade. O hatch da Fiat também traz algumas funções simples que parecem ter pouca importância, mas que melhoram a convivência no trânsito. Uma coisa que eu gostei foi que na mudança de faixa, basta só dar um toque aqui na alavanca e ela pisca 5 vezes, o que para mim é suficiente. A maioria dos carros, quando tem essa função, acaba piscando até 3 vezes só, o que eu particularmente acho pouco. Os limpadores de para-brisa varrem uma boa área. No vidro traseiro eles só são de série a partir da versão Drive como avaliada. A de entrada logo abaixo não tem. Uma coisa bastante comum nos Fiat são os faróis potentes. Eles iluminam muito bem à noite, mas em alguns casos não parecem vir bem regulados de fábrica, o que pode incomodar motoristas que virão no sentido oposto ao Argo. Em termos gerais, o hatch da Fiat fica com 8,5 em dirigibilidade. Já falando em conforto... Bom, nessa parte da cidade aqui eu costumo avaliar o isolamento acústico dos carros. Tudo que eu ouço aqui é o barulho dos pneus rolando e eu ouço também o barulho do motor quando eu preciso acelerar um pouquinho mais. Até por ser um motor 1.0 de 3 cilindros, ele vai vibrar um pouco mais, então é normal que isso seja transferido aqui para dentro. E a vibração, aliás, é algo muito bem resolvida no Argo, porque não fica aquela vibração toda aqui dentro, como a gente já vê em outros carros. Mas a Fiat fez um ótimo trabalho nos coxins do Argo, que transmite pouquíssima vibração aqui para dentro. O que a gente consegue ouvir mesmo são questões de isolamento acústico. A gente ouve o barulho dos pneus rolando, a gente ouve o motor trabalhando. E olha que ele não está num regime de rotação alta. Eu estou aqui de quinta marcha a 70 por hora, ele está na casa de 2.500 RPM. Mas se eu pisar um pouquinho, eu já consigo ouvir o barulho do motor invadindo o habitáculo. Então realmente é um ponto a se observar no Argo. E se eu falei que o ruído invade a cabine quando você está numa velocidade constante, ali pelos 60, 70 por hora, nas baixas velocidades, mesmo abaixo de 2.000 rotações por minuto,
Isso continua acontecendo, então é algo que realmente no dia a dia, se você tiver com o som desligado, você vai notar e vai até se incomodar. Então, a Fiat poderia ter caprichado um pouquinho mais no isolamento acústico do Argo. Quem quiser dar um jeito de não escutar esses barulhos, talvez seja melhor aumentar o volume da música. Se você quiser bastante silêncio, não vai encontrar no Argo. Entre alguns pontos positivos estão o ar-condicionado, que se mostrou eficiente durante um dia quente de testes. Os bancos são bons e levam bem motoristas e passageiros. Seus ruídos podem incomodar no geral e dentro do hatch da Fiat é bastante tranquilo. Por isso, ele fica com 7,5 em conforto. E algo que com certeza está associado ao conforto do Argo é o espaço interno, que realmente é bastante amplo. São 2,52 m de entre-eixos, menor que os 2,56 do Polo ou mesmo que os 2,59 do Sandero. Mas o que se vê é que foi tudo muito bem aproveitado. 4 pessoas de estatura média por volta de 1,70 vão com extremo conforto. Os passageiros de trás, inclusive, têm bastante espaço para as pernas. O porta-malas tem 300 litros, assim como a HB20 Polo. Perde para o Sandero, que tem 320. No geral, ele fica atrás de Polo e Sandero em espaço interno, mas ainda assim, tudo parece ter sido muito bem pensado ali dentro. A nota dele é 9. No acabamento, a gente vê plásticos com texturas diferentes. As portas são compostas por plásticos duros e só um tecido ali no descansa-braço. O puxador de porta é grande e acaba roubando algum espaço para as pernas, o que faz diferença para os motoristas mais altos. Bom, quem vê o painel do Argo pensa que ele é cheio de personalidade, né? Todo diferentão, com 3 difusores de ar aqui no centro e também essa tela flutuante. Mas essa inspiração dá para dizer que veio da Mercedes. A Mercedes começou com isso antes, então a personalidade do Argo já não é tão forte assim no painel, mas dá para dizer que realmente é diferente dos outros da categoria. Aconteceu algo bastante inusitado durante as gravações desse vídeo aqui. E olha só quem está na nossa frente aqui, uma Mercedes A Sedan. Esse carro que está aqui na nossa frente já foi testado por nós aqui no Auto Repórter. Eu vou deixar o link da avaliação completa aqui em cima no card para você poder assistir. A qualidade do acabamento do Argo é na média do segmento, principalmente se comparado ao HB20. Os plásticos são de qualidade boa, as peças bem encaixadas, mas no geral a vantagem ainda é do Hyundai, portanto aqui o Fiat fica com nota 7,5. A central multimídia Uconnect de 7 polegadas tem espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay. É de fácil uso e bem melhor do que aquela tela estabanada de 9 polegadas que a Fiat chegou a usar no Argo e que não tinha espelhamento do celular nem por cabo. Um ponto positivo é uma segunda entrada USB que fica no porta-treco central, logo atrás do puxador do freio de mão. Vamos esperar por uma central que não precise de cabo para espelhamento do celular. Em conectividade ele fica com nota 8,5. Agora, falando em desempenho, vamos mostrar na prática. Bom, essa retomada que você acabou de ver foi fruto do motor 1.0 Firefly que está aqui debaixo do capô. São 77 cavalos no etanol e 72 cavalos na gasolina. 10,9 kgfm de torque no etanol e 10,4 na gasolina. Ele tem menos potência do que praticamente todos os concorrentes, mas em compensação o torque é maior e vem mais cedo, fruto da decisão da Fiat de não fazer 4 válvulas por cilindro nesse motor aqui. São apenas 6 válvulas, enquanto os outros 3 cilindros costumam usar 12 válvulas. E o resultado disso é um carro bastante agradável para rodar na cidade. Você pensa que o Argo, um carro desse tamanho, ficaria pesado? Bom, ele até é um pouquinho pesado, mas para andar no dia a dia na cidade, as retomadas, é só pisar um pouquinho mais que ele vai de forma bastante esperta. Ninguém vai passar tanto trabalho assim com o Argo 1.0 na cidade. Simulando uma ultrapassagem, por exemplo, olha só como ele vai. Agora, lembrando a estrada, olha só como ele retoma. Nada mal para um carro 1.0 e do porte dele.
O motor Firefly faz do Argo um carro bem disposto na cidade. É óbvio que vai faltar mais força em algumas situações como ladeiras muito íngremes, mas não dá para comparar nem com o motor Fire que a Fiat ainda usa em Uno e Mobi. Por aqui a nota é 8,5. Falando do consumo... Consumo que, aliás, é um dos pontos muito fortes do Argo. Ele é um dos carros mais econômicos do país e eu falo isso com toda tranquilidade. Um levantamento do Inmetro já mostrou isso, que ele está entre os 10 carros mais econômicos do país. Olha, na estrada o que pesa de negativo é o câmbio um pouquinho curto. A quinta marcha, se ela fosse um pouquinho mais longa, provavelmente teria um consumo muito melhor, porque a 3.000 RPM de quinta marcha eu estou a 85 km por hora. Então isso em velocidades mais altas, 100, 110, com certeza o giro acaba ficando mais alto e aí isso prejudica o consumo de combustível. Na cidade, em nossa avaliação, o Argo fez bons 9 km por litro no etanol, relativamente próximos aos 9,3 calculados pelo Inmetro. Segundo o Instituto, na estrada ele faz 10 por litro. Com gasolina já são 13,2 na cidade e 14,2 por litro na estrada. Uma função que o Argo perdeu com o passar do tempo foi a Start-Stop. É uma função que basta você parar para que o motor desligue sozinho e ajude a economizar combustível. Soltou o pedal do freio ou pisou na embreagem, o motor volta a funcionar. É um aliado bastante importante para a economia, principalmente no anda e para do dia a dia. E sem contar também que tem muita gente que não se adapta a essa função e acaba desativando ela, né? Tinha um botãozinho aqui no painel que você podia fazer, que você podia desativar essa função. Então eu já conhecia gente que, primeira coisa que entra no carro, já aperta o botão para desativar a função, que realmente em algumas situações pode ser incômodo. Portanto, em consumo ele fica com nota 9. Tudo bem que o Argo já está no mercado aí desde 2017, mas é impossível fazer uma menção ao Argo sem lembrar do antecessor dele, o Palio. Sim, o Argo entrou para substituir Palio e Punto numa tacada só, mas dá para dizer que ele é o sucessor do Palio por uma questão de preço. O Palio em 2001 custava R$ 18.590. Esse preço atualizado pelo IPCA hoje dá justamente a faixa de preço em que o Argo Drive ocupa. Sem contar que durante todos esses anos o Argo representa uma evolução muito maior do que um Palio 2001. São 20 anos de evolução e você tem na mesma faixa de preço corrigida pelo IPCA, segundo dados do IBGE, você tem um carro muito melhor, muito mais evoluído, muito mais seguro, muito mais tecnológico, muito mais confortável e espaçoso também. No fim das contas, o Argo se mostra um bom carro urbano. Ele ainda pode evoluir, principalmente nessa questão dos ruídos internos, mas se mostra uma compra interessante e fica com nota 8,3 na nossa avaliação. Aqui no canal tem um comparativo entre dois rivais do Argo, o Onix e o HB20. Se você gostou de saber tudo sobre o Fiat Argo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Basta clicar no botãozinho igual a esse aqui no vídeo. Ativa também o sininho das notificações. Eu te espero no próximo vídeo.